Olá, pessoal. Eu vou trabalhar com vocês agora esse capítulo aqui, que é sistemas isomorfos binários, dentro da parte de diagrama de fases, página 189, certo? Do livro do Callister, Ciência e Engenharia dos Materiais, uma introdução. Sétima edição. Então, nessa página 189, ele trata um pouquinho de sistemas isomorfos binários. O que seria um sistema isomorfo binário? É que ele trabalha com dois materiais, seria uma liga metálica entre dois materiais, que nesse caso seria o elemento cobre e o elemento níquel fazendo uma união. Átomos de cobre com átomos de níquel. Então você tem aqui nesse lado do diagrama, essa parte aqui mostra que o cobre tem 0% de cobre e 100% relacionando com a liga níquel. Então aqui tem 100% cobre e 0 níquel. Conforme ele vai vindo para cá, ele vai diminuindo o percentual de cobre e ganhando o níquel. Então nós temos aqui no 50% cobre, 50% níquel. 60, opa, agora eu tenho 60% de níquel, 40% de cobre. Que quanto mais para a direita eu vou, mais níquel eu vou ter, automaticamente menos cobre. Aqui no 90, eu vou ter 90% de níquel e 10% de cobre. Até eu chegar aqui numa liga formada apenas de átomos de níquel. 100% níquel, 0% cobre. Na regra da alavanca, então o que acontece? Quando você está na parte de baixo desse gráfico, dessa linha aqui, ó, chamada de linha sólidos, significa que não importa o percentual de cobre ou de níquel que tiver nessa liga, os dois estão no estado sólido. A estrutura deles é um CFC, cúbica de face centrada. Acima dessa linha aqui, chamada de linha líquidos, os dois se encontram numa solução líquida homogênea, tendo o quê? Percentuais de cobre e percentuais de níquel de acordo com a sua liga, mas os dois se encontram no estado líquido. Aqui, os dois se encontram num estado sólido, por isso que nós chamamos de alfa, estado alfa. Entre essas duas linhas, que são as linhas líquidos e a linha sólido, há uma relação entre são um pouco sólido e um pouco líquido. Mas não significa que esse sólido é um componente. Alguns elementos do níquel são sólido, alguns elementos do cobre são sólido. Os que são líquidos são um pouco líquido cobre, um pouco líquido níquel. Mas quanto que é de cada um? De acordo com a regra da alavanca, você consegue estipular quanto que é de fase alfa o elemento cobre e quanto que é líquido o elemento níquel. Então você depende do que você está tratando. Então a regra da alavanca, você joga ela aqui, ó, num ponto que eu vou fazer um exemplo para vocês com 35%, eu vou jogar ela aqui nesse gráfico um pouquinho maior. Então nós vamos colocar aqui, ó, escolher esse ponto aqui, 35%. 35%, quando você quer saber quanto que ela é da linha líquido, você se quer saber quanto que tem daqui até aqui, você pega e usa o C alfa menos o C0, você vai ter esta faixa aqui, um valor, dividido pelo valor total. A regra da alavanca, por quê? Que você pega daqui até aqui, dividido pelo total, que é o CL menos o C alfa. Então, no numerador você coloca estas duas medidas, e no denominador essas duas medidas vai ter um percentual de quem? Da linha líquido. Por isso que é a regra da alavanca. Você pega o lado direito e descobre do lado esquerdo. E quando você quer saber quanto que é na linha líquido, você vai pegar o valor do CO menos o valor do CL, dividido pelo valor C alfa menos o valor CL. Então, isso vai ficar no numerador.
essa distância toda no denominador, e você vai descobrir o quê? Se você está pegando esse lado, você descobre a linha líquida, a linha, a linha alfa. Então, por isso que a alavanca pega de um lado e descobre o outro. Pegou desse lado, descobre do outro. Fazendo os cálculos mais detalhados disso, eu vou virar a página e vocês vão ver quanto que vai ficar de cada um, que é o exercício mostrado no livro. Você tem essa fórmula aqui, ó. Analisando as fórmulas aqui, então nós vamos ver aqui quanto que tem a fase líquida. Então a fase líquida é alfa menos o CO, dividido pelo valor total, que é alfa menos o líquido. Então, fazendo um cálculo aqui, ficaria 42,5 menos 35, dividido pelo valor total, que daria 0,68. Então, a fase líquida seria de 0,68, automaticamente 68% de líquido. Automaticamente, se você for fazer o inverso da fase sólida, você vai ter CO menos Cl dividido por o total, que é Calfa menos Cl. Pode ver que o denominador dos dois são iguais. Ó. Vai ter um valor de 0,32. Então, essa é a parte líquida e essa é a parte sólida. Mas tem um outro detalhezinho, mas quanto que pertence a cada um deles? Fazendo mais detalhadamente isso aqui, vindo para o lado de cá, nós temos o quê? Cobre, parte líquida, nós vamos ter de cobre na fase líquida 68,5% de cobre e na fase alfa 57,5% de fase alfa do cobre. Do níquel, nós vamos ter fase líquida 31,5% e de níquel na fase alfa, que é a parte sólida, 42,5%. Então, primeiro você tem que saber quanto é de cada um e quanto que o cobre é líquido, quanto que o cobre é sólido, quanto que do níquel é líquido, quanto de níquel é sólido. E assim você tem a conclusão da regra da alavanca utilizando as equações fornecidas pelo autor do livro que nós estamos adotando, que é o William Callister. Beleza, pessoal? Tomara que vocês tenham entendido aí como que funciona a regra da alavanca.